Glorificado seja o nome do nosso Deus. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Amém. Podem tomar os seus assentos, por favor. Glória ao Senhor. Os irmãos, louvo a Deus por essa tão rica oportunidade que Ele nos dá nesta manhã. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, superintendente, que Deus abençoe todos os obreiros, toda a igreja. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque uma grande vitória Deus já nos concedeu. Você venceu hoje o frio, a coberta. Não é fácil levantar no domingo de manhã, principalmente nesse tempo mais frio. Mas é porque tem algo dentro de nós que nos impulsiona para estar na casa do nosso Deus, para ouvir a Tua palavra. Meus amados, quem tem a sua revista, eu quero convidar você que abra ela, como já foi dito aqui pelo superintendente. Hoje é a lição de número 7, é uma lição que vai nos falar de mais um atributo do nosso Deus. Como no decorrer de todas as lições que nós estamos estudando, achei interessante relembrar você, na lição de número 2, sobre os atributos de Deus. É interessante que nós aprendemos sobre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. E o que me impressiona nessa lição que nós vamos estar juntamente hoje aprendendo sobre a santidade de Deus é que é um atributo comunicável. E isso mexe conosco. Um Deus que acredita que o ser humano que transgrediu, que pecou, que desobedeceu à sua lei, ele pode novamente se santificar e tornar santo na presença de nosso Senhor. Eu quero, juntamente com você, parafrisar bem na lição 7, quem tem a sua revista, que abra na lição de número 7. Quem não tem, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 15 e verso 11. Aqui, o escritor da lição, no texto de referência, ele vai nos trazer no verso 11 de Êxodo 15, uma reflexão da palavra que Deus usou Moisés para escrever no verso 11: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Aqui é um cântico de Moisés. Agora Isaías capítulo 6, a qual até foi lido aqui hoje, nessa manhã, verso 3 vai dizer: e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Essas três referências é a base aqui do texto da lição. E no decorrer da lição nós vamos estar aprendendo sobre a santidade de Deus,
E dentro desse contexto, como nos santificar também na presença de Deus. Esse atributo, o atributo de Deus, fala do seu caráter. Fala de um atributo que Deus comunicou ele ao homem desde o princípio. Se você for fazer um estudo, eu até ouço muito, virou jargão de pregadores, dizer que Deus te fez para adorar. Isso é verdade. Mas antes de Deus nos fazer para o adorar, Ele nos fez santo. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha que coisa tremenda isso aqui. Porque antes do homem prestar um culto a Deus, antes do homem querer adorar a Deus, ele tem que entrar pelo caminho da santificação, da santidade. Porque o homem perdeu essa semelhança desde o princípio, quando ele transgrediu, quando ele pecou. E Deus, sendo tão santo, 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 Ele não desprezou o homem. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Mesmo sendo o atributo dele, Ele não desprezou o homem. Se você for ler ali nos primeiros capítulos de Gênesis, o homem já em pecado, já tendo transgredido, a Bíblia vai falar que ele desceu até o jardim. Irmãos, eu acho isso aqui fantástico. Porque Deus não se compactua com o pecado, de forma alguma. Mas Ele quer restaurar. Ele quer trazer de volta essa imagem dele no homem, que é a santidade. E Ele desceu e novamente trouxe ao homem condições para que pudesse reatar uma comunhão com Ele e poder entrar no caminho, no processo da santificação. Sofreu muito, ainda sofre muito a humanidade por causa do pecado, por causa das transgressões. Mas o que nós vamos aprender aqui nesta manhã, eu quero desde já fazer aqui algumas colocações, alguns exemplos, para não ficar somente aqui nas referências que temos na nossa revista. No primeiro tópico vai dizer santidade, pureza e retidão de Deus. Santidade, pureza e retidão de Deus. Você observou que quando Isaías, ele teve a visão da santidade de Deus, os anjos, os serafins, eles não direcionavam para Deus quando clamavam santo, mas aqui vai dizer que eles olhavam um para os outros. Você já meditou nisso? Eles olhavam um para os outros e diziam santo. Olhavam um para os outros e diziam santo. O que significa isso? Porque Deus é santo, mas quem tem que saber que Ele é santo somos nós. E é interessante que muitas pessoas, como eu disse aqui já, dizem que Deus fez o homem para o adorar. Deus, na sua santidade, o homem adorando ou não adorando, ele vai continuar sendo Deus, vai continuar sendo santo. E Deus já tem os anjos para o adorar. Agora, Deus agrada em nós
quando o adoramos, é quando nós entendemos e refletimos a imagem da santidade dele em nós. Você já viu até a própria pessoa que nos conhece, ele reprova a nossa adoração quando nós não estamos num processo de santidade, de santificação. Não precisa dessa pessoa nem ser um crente. Lá na empresa onde você trabalha mesmo, no convívio social, na faculdade, quando você vai direcionar uma palavra que condiz com a palavra de Deus, se você não tiver uma vida separada, uma vida diante das pessoas, de você mesmo, separada do pecado, eles vão nos reprovar. Mas você está dizendo isso, falando isso, mas você não condiz com o que fala. Irmãos, a coisa mais difícil é estar aqui neste lugar onde eu estou, para pregar, ensinar a palavra de Deus, principalmente no âmbito da santidade. Você acha que é fácil? Até me veio a palavra e está dentro do contexto da lição. No decorrer nós vamos entrar aqui mais profundidade. Quando Deus chama a atenção de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, e através da sarça, que o fogo estava ali nela e a sarça não se consumia. E sarça, vocês sabem que sarça é uma planta, uma árvore, que tem uma folha, por baixo dela é espinhosa, por cima não tem espinho e por baixo tem. Não sei se você já teve a curiosidade. Isso fala da facilidade que o povo de Deus entrou no Egito e da dificuldade de Deus tirar eles do Egito. Por cima daquela folha é liso, é fácil você colocar as mãos, mas se colocar por baixo, você vai tirar suas mãos, vai tirar rasgando a carne. Mas quando Deus se manifesta a Moisés ali através daquela sarça, eu acho interessante que Moisés, aquilo chamou sua curiosidade, porque no Egito ele estudou muito sobre o fogo. E os egípcios, quando estudavam sobre o fogo, eles entendiam que o fogo tinha o poder de consumir qualquer coisa. Mas quando ele viu uma sarça, que era uma planta quase que seca naquele deserto, e que queimava e não consumia, aí chamou a atenção dele. Mas aí ele aproximou. Irmãos, isso aqui é tremendo e está dentro dessa lição. Quando ele aproximou, o que Deus falou para ele? Não te chegues para cá, porque o lugar onde tu pisa é santo. Aí sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, tire os sapatos dos teus pés. Tire a sandália dos teus pés. Mas o que tem a ver tirar a sandália dos pés com o pisar aonde ele estava pisando? Sabe o que significava para Moisés, irmãos? Diz que o sapato foi desenvolvido, confeccionado, idealizado para dar um conforto para a sola dos nossos pés. Faz um teste para você ver, você que é acostumado a ficar calçado o dia todo, tira o seu sapato e caminha onde tem pedras, ou vai para o asfalto. A gente conhece o asfalto no momento de calor. Se você vai aguentar, pastor, não vai suportar. Sabe o que isso fala? Quando Deus falava para Moisés, tire os sapatos dos teus pés, Moisés,
eu te conheço por dentro e por fora. Conheça a sua descendência, conheça a sua família, conheça a sua origem. Foi por isso que Deus falou da promessa feita a Abraão, seus pais. Irmãos, quando Deus quer mostrar a sua santidade para nós, não tem como nós chegar diante dele com farsa, com uma roupagem que às vezes engana o nosso irmão, engana o pastor, engana a esposa, o esposo. Porque os meus olhos, os seus olhos, os nossos olhos não contemplam como Deus nos contempla. Deus nos contempla nu, a nossa alma nu. Aí Deus vai falar para Moisés tirar a sandália. Aí Moisés sentiu na sola do seu pé realmente a sua nudez, a sua fragilidade, a sua dependência. Isso aqui é muito forte, irmãos. Mas eu quero convidar você, dentro de uma referência bíblica também, que está lá em Levítico, capítulo 19. Se você puder abrir a sua Bíblia, Levítico capítulo 19, verso 2. Esse versículo foi uma ordenança de Deus a Moisés que transmitisse ao povo. Quando Deus tira o povo do Egito, irmãos, todo o processo da caminhada foi para mostrar que aquele povo deveria ser santo como ele é santo. Veja bem o que fala aí, Moisés falando à congregação: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A santidade de Deus, irmãos, implica como as pessoas vão ver o Deus santo que nós pregamos. Como, irmãos? O mundo vai contemplar o Deus santo que nós pregamos. Será que é Deus descendo aqui mostrando a sua santidade? Não. Foi o que o próprio Deus ordenou que Moisés falasse à congregação. E esse ser santo é em quê? Que devemos ser santo? Aqui fala da pureza e retidão de Deus. Vamos caminhar mais para a gente entender sobre isso. No ponto 2 fala: Deus é absolutamente isento de pecado. Mas espera aí, Deus é absolutamente isento de pecado, e eu posso dizer que eu sou santo se eu cometo pecados? Sim. Ser santo, irmãos, não quer dizer, concernente a nós, que não pecamos. Nós pecamos, somos falhos, muitas vezes delinquentes, mas o processo da santificação nos ensina que nós temos um recurso. Sabemos que servimos um Deus que é isento de pecado, mas eu sei que quando eu peco, eu posso entrar pelo caminho do arrependimento. Não é continuar vivendo, querendo mostrar para as pessoas que eu sou santo, estando em pecado. Porque infelizmente isso acontece com muitas pessoas. Mas o que Deus contempla em nós, a sua santidade, é quando nós entramos pelo caminho do arrependimento. Senhor, eu sou isso aí mesmo que o Senhor conhece.
mas eu quero o seu perdão, porque a tua graça que pode me envolver e me voltar aos teus átrios. Isso aqui é muito forte, irmãos. Por que nós temos, irmãos, que ter essa sinceridade diante de Deus? Por que temos que desenvolvermos em nós essa santificação com a sinceridade diante de Deus? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. Aqui nos deixa apertado, irmãos. Hebreus 12, 14. Isso aqui faz parte do processo da santidade em nossas vidas. Seguir a paz com todos. Vou ler novamente. Seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. Quando o escritor escreve aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, porque a comunhão que nós temos com o nosso irmão e até com os nossos inimigos é um processo de santificação. Irmãos, ter paz com quem só me faz bem é fácil demais santificar. Eu quero ver ter paz com quem todos os dias está procurando me fazer irar, me fazer pecar, me fazer xingar, me fazer murmurar. Aí que entra o processo de seguir a paz. Quando a gente fala em paz, seguir a paz, parece que como o mundo prega, todos se vestem de branco, bandeira branca, tudo paz. Não, irmãos, muitas vezes para a gente seguir a paz, pode acontecer de ter que derramar até sangue. Por que Cristo foi para a cruz do Calvário? Para a cruz do Calvário, para nos trazer a paz. Então eu entendo que esse processo da santidade, ela é atrelada à nossa paz com o nosso irmão, a comunhão com os nossos irmãos e com aqueles que não nos fazem bem. Aí vai complementar aqui, sem a qual. É por isso que eu digo, irmãos, nos dias que vivemos, peço a liberdade de falar isso aqui, mas quero que você entenda, nos dias que vivemos, a religiosidade, irmãos, tem separado muitas pessoas e tem impedido muitas pessoas de entrar no céu. Brigas religiosas, denominações contra denominações. Que paz é essa? Que comunhão é essa? E às vezes isso acontece até no nosso meio, se a gente não tomar cuidado, até mesmo uma interpretação bíblica, porque a palavra interpreta a própria palavra, e muitos ficam procurando contenda, confusão, de frutos da sua própria mente. E o caminho da santificação, irmãos, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. É muito mais profundo.
No ponto 3 vai dizer que a santidade de Deus exige que Ele julgue o pecado. Irmãos, no capítulo 23, se eu não estou enganado, 23 de Mateus, Jesus falou uma palavra ali tremenda. Ele, transmitindo às multidões, os discípulos, ele disse assim: olha, capítulo 23 mesmo de Mateus, o que os escribas ensinam é certo, é correto, corretíssimo. Mas sabe o que eles fazem? Eles sentam na cadeira de Moisés. E eles não praticam o que ensinam. Irmãos, essa palavra é muito forte. Sabe o lugar mais fácil de mostrar santidade? É aqui onde eu estou. Vocês não me conhecem. Mas vai lá na minha casa. Minha esposa me conhece e conhece em partes. Nossos filhos nos conhecem e conhecem em parte. Mas e as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas intenções? Jesus falou: os escribas ensina corretíssimo, fala tudo correto sobre a lei, e vocês devem fazer o que eles ensinam, mas não fazem o que eles praticam. Vocês não podem fazer o que eles praticam. Sabe por quê? Porque eles sentam na cadeira de Moisés e julgam. Sabe o que a cadeira de Moisés fala? É de nós nos colocarmos como juízo da vida do nosso próximo. Ah, como tem pessoas que fazem isso. Se nós não vigiarmos, nós fazemos isso todos os dias. Quando ouvimos falar de um erro de um irmão, meu Deus, aí eu sento na cadeira e vou julgar. Isso não é santificação, isso não é santidade. Deus não nos chamou para sentar na cadeira de Moisés. Deus nos chamou, sabe para quê? Para entender que a santidade de Deus em nós vai refletir uma contrição tão grande no nosso irmão, que ele vai olhar para a nossa vida e dizer: eu preciso mudar. Eu preciso mudar, porque o que esse irmão ensina, ele vive na prática. Isso é o que faz a diferença. Irmãos, isso é prático no dia a dia. Até o que você não faz, se você for ensinar seus filhos, já com 3 anos de idade, ele lança no seu rosto: uai, papai, mas você não faz isso. Aí, só Deus tem condições de julgar, porque Ele é isento de pecado. Irmãos, como é triste alguém que está esperando nós darmos as mãos para Ele, e a gente chega e julga Ele. Nós julgamos, não estendemos as mãos muitas vezes. Isso faz parte da santidade de Deus em nós. Nós mudarmos o nosso procedimento. Deus quer santidade em nossas vidas, irmãos. Não é para mostrar que somos melhores do que ninguém. Não. É para Ele ter um relacionamento íntimo, estreito, puro, sincero. Tem um escritor que diz que para nós entrarmos no céu, primeiro o céu tem que entrar dentro de nós. É interessante que
Eu quero compartilhar algo que eu aprendi aqui com a igreja. E nós vamos já entrar aqui, santidade, beleza e glória de Deus, no tópico 2. Um estudioso, um dos maiores pesquisadores concernente às formigas, chamado Eduardo Wilson. Esse biólogo, ele ficou curioso de que quando você já viu aquelas formiguinhas que faz um trieiro na parede, ou em qualquer lugar, às vezes a criança vai lá e bate o dedinho numa daquelas ali, mata uma das formiguinhas, e as formiguinhas não param para fazer velório. Elas continuam passando e corta, volta dali, mas continua a sua caminhada. E ele ficou curioso com isso e foi fazer um estudo em relação a isso, e eu achei interessante em aplicar aqui nessa lição. Sabe o que ele fez? Esse pesquisador, esse biólogo, ele estudou com mais afinco, com mais profundidade as formigas e descobriu que por baixo da formiga existe uma glândula. E essa glândula, chamada por algo que envolve o seu corpo quando ela morre, uma espécie de uma enzima chamada oleico. E ele fez o quê? Ele pegou ali 2 formigas, tirou aquela glândula e banhou 2 formigas com aquela glândula vivas. E pegou aquelas formigas e colocou no meio das outras. Falou, eu quero ver se realmente porque essa glândula é chamada no mundo das formigas cheiro da morte. Cheiro da morte. E ele disse, eu quero ver como que as formigas vivas vão reagir com a formiga viva com cheiro de morte. Super interessante isso aqui, irmãos. E assim ele fez. Ele pegou, banhou 2 formigas ali, vivas, com a glândula daquelas que ele tinha tirado, e colocou no meio de uma colônia de formigas. Sabe o que fez? Resultado, as formigas mais fortes ali daquela colônia, rapidamente pegou aquelas 2 formigas e foi tirando para fora. Porque elas estavam vivas, mas com cheiro de morte. Preste atenção nisso aqui, quanto isso aqui é interessante. É como se as 2 estivessem gritando, estou viva, estou viva. E as outras respondendo, mas você está com cheiro de morte. E foi tirando para fora da colônia. Sabe o que ele observou? Aquelas 2 formigas que estavam com cheiro de morte, elas procuraram ali algumas folhagens que ainda tinham água nas folhas e se banharam. É tremendo, irmãos, o mundo que Deus fez. E elas se banharam e voltaram novamente para a colônia. Resultado, aí elas receberam, porque o cheiro de morte foi embora. Irmãos, o pecado é do mesmo jeito. O pecado, ele tem cheiro de morte. E é natural, irmãos, quando alguém está em pecado, isso causar náuseas. Em quem está procurando ter uma vida em santidade com Deus. Você já observou quando você está num processo, está naquela comunhão, naquela santificação em Deus, e alguma coisa chega diante de você para te lançar algo com cheiro de morte, você dá náuseas, a sua alma não suporta. Mas você imagina Deus. É por isso que sempre o pastor está pregando aqui. Vai subir aqui para cantar, vai subir aqui para pregar. Tome cuidado. Santifica a sua vida. Separa do pecado. É porque o Deus que estamos pregando é santo. Alabaçúria, mas aleluias.
como nessa era atual não estamos procurando refletir Deus nas nossas ações, naquilo que falamos, na forma que negociamos, na forma que tratamos o nosso irmão. Meu Deus, temos que atentar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, está diante dos nossos olhos. Parece que muitos ainda não acordaram. Deus está recolhendo muitas pessoas. Parece que nós não acordamos ainda. Deus está recolhendo muitas pessoas e está nos trazendo uma mensagem. Que mensagem é essa? Prepara a tua vida. Separa do pecado. Santifica a tua vida. Procura deixar todo o embaraço. E ainda continuamos a errar no nosso linguajar, no nosso olhar, no nosso palpar, no nosso caminhar. Aleluia. Aqui no tópico 2 vai dizer santidade, a beleza e glória. Santidade, 2 pontos, a beleza e glória de Deus. A santidade de Deus não sofre alterações. Nós podemos sofrer alterações, mas a de Deus não. Em Hebreus 12, ele falou sobre uma promessa. Irmãos, e Deus é imutável. Você já observou, quando Deus fez a promessa, que daria a nós, irmãos, um meio, uma forma de resgate, de poder nos purificar de todos os pecados, Ele cumpriu ou não cumpriu? Meu Deus, Ele falou isso lá no passado. Você já pensou se Deus fosse olhar para os pecados do povo que Ele escolheu para ser nação peculiar dEle? Ele já teria fulminado tudo. O quanto a Bíblia registrou rebeldia, pecado terríveis de uma nação peculiar que Ele escolheu. Deus até um dia falou para Moisés: Moisés, eu vou, na sua ira, eu vou destruir, vou matar esse povo, porque já estava por aqui. Mas aí, como o coração de Moisés refletia a pureza, a retidão, a comunhão, Moisés, oh meu Deus, faça isso não. Depois o que as outras nações vão dizer? Se o Senhor resolver fazer isso, então risca meu nome. Ali refletiu Deus e Moisés. Será que fazemos isso, irmãos? Quando Deus quer punir alguém pelo seu pecado? Será que oramos por ele? Será que rogamos a Deus por ele? Senhor, não mata ele não. Deixa ele viver, Senhor. Restaura ele. Porque ele também tem que entrar no céu. Ou quando a gente fica sabendo de algo, já quer logo chutar para fora. Já quer logo pisar em cima. Deus tem um perdão. Se você ainda, nesta manhã eu digo, não tem conseguido encaixar no propósito, você está vivo. Há uma chance, é só arrepender, é só clamar pela misericórdia. Nós ouvimos na lição do domingo passado aqui sobre a misericórdia, nós temos ouvido aqui nas lições anteriores sobre a graça. É só recorrer à graça, é só recorrer à misericórdia. Deus não vai nos isentar das consequências, mas Ele vai nos perdoar e nos restaurar.
porque a consequência dos nossos erros é fato, vamos passar por elas. Mas o amor de Deus, Ele é soberano. Como isso é forte, irmãos. Aqui no ponto 2 vai dizer: a santidade de Deus não pode ser violada, confundida e nem questionada. Irmãos, a santidade de Deus, ela só pode ser conhecida através do Espírito de Deus. Nós só podemos, irmãos, nos santificar através do Espírito de Deus. Escuta, deixa eu explicar melhor isso aqui para você entender. A santidade de Deus, irmãos, ela não é revelada às vezes na roupa que eu coloco, no terno que eu visto, no penteado que eu faço, ou às vezes em toda a pompa que eu levo. Parece que se eu olhar para o meu irmão, é santo demais, porque tem uma ética, mas isso não quer dizer santidade. Mas o Espírito de Deus que está em nós, Ele pode conferir a santidade que nós estamos levando, que nós estamos tendo, procurando ter. É fácil eu sair da minha casa, colocar um lindo terno, uma bela roupa, um bonito sapato, e chegar aqui na igreja, pegar o microfone, pregar, cantar, dar a paz ao Senhor. Mas só o Espírito de Deus pode conferir a santidade que eu estou diante dele tendo, como vida cristã. Isso nos aperta, irmãos. Isso nos chama a atenção. Irmãos, é uma revista com um assunto tão profundo, o tempo já está terminando. Mas aqui no ponto 3, o tópico 2, fala: a santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. É o que nós temos falado. Ela tem que ser o padrão. Irmãos, o nosso padrão da santidade de Deus, nós descobrimos ele através da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Você quer ver aqui? Abra sua Bíblia. Vamos já ir para o final. Quero dividir um versículo aqui que eu achei muito interessante. 1 Pedro. Ou melhor, antes de 1 Pedro, João, na oração de Jesus, João 17, capítulo 17, e verso 17. Pois nós vamos ler lá em 1 Pedro, João 17 e 17. Preste bem atenção, irmãos, nessa oração que Jesus fez. Depois você, com tempo na sua casa, lê todo esse capítulo, para você saborear essa oração que Jesus fez. Quero abrir aqui nessa versão aqui. João 17 e 17. Santifica-os na verdade. Isso aqui era a oração do Mestre Jesus. Santifica-os na verdade. Que verdade é essa, irmãos? Aí ele vai responder que a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O salmista, no Salmo 119, verso 9, ele vai dizer assim:
Como pode o jovem, o homem, purificar-se? Como pode ele ter uma vida pura? Aí ele vai responder e vai afirmar: observando a tua palavra. Salmo 119, verso 103. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não tem outro caminho, igreja. Estamos vivendo, preste bem atenção, num tempo que temos preguiça, irmãos, de estudar a Bíblia. Vou falar a palavra grosseira mesmo, preguiça. Sabe por que a gente aprendeu, irmãos? Roletar a tela disso aqui, ó. Passa 2, 3 horas no Instagram, no Face, e coisas, são informações inúteis. Tem até várias mensagens boas, mas só passando. Mas tirar tempo, irmãos, para cavar, entender a palavra, para nos santificar, isso demanda, irmãos, sacrifício, demanda esforço. Mas se nós quisermos, irmãos, santificar a nossa vida, temos que entrar por esse caminho. Temos que entrar por esse caminho. Por isso que no tópico 3 vai dizer que santidade revelada na palavra de Deus. A santidade revelada na palavra de Deus. Você já observou aqui o verso que nós comentamos, Isaías 6, capítulo 6, que Isaías ele estava pregando para aquela nação e ele sempre falando: ai de vós. Mas quando ele viu a majestade, a santidade, a glória de Deus, qual que foi a reação dele? Aí ele voltou para ele: ai de mim, ai de mim. Sabe o que significa? Quando você entra pela palavra, quando você procura entender a santidade de Deus na palavra, e começa a se santificar na palavra, aí você vê o que você precisa mudar. Você realmente começa a enxergar o que você precisa aparar, as arestas. Tem uma história de um grande pregador, e isso refletiu em um homem, que ele foi em uma determinada cidade, e chegou nessa cidade, quando ele na sua viagem desceu do ônibus, ele procurou um bar, palavra grosseira nossa, um boteco, para tomar uma cachaça. E aquele senhor que procurou e andou em toda aquela cidade, não era uma cidade muito grande, mas ele procurou em vários bairros e não encontrou um bar sequer. E ficou indignado, furioso com aquilo. Fui embora dessa cidade que nada presta. E quando ele vai saindo, ali pela saída da cidade, um senhor sentado em um banco na praça, que é uma pracinha ao lado, e ele curioso falou: vou perguntar a esse senhor. Chegou até aquele homem, o homem com seu chapéu, e ele perguntou: senhor, posso te fazer uma pergunta? Aquele homem calmamente levanta o seu olho: pode sim. Ele disse: olha, que cidade é essa? Que não tem um bar, não tem um boteco, não tem nada que presta. Aquele homem com muita calma respondeu para ele: olha, você não conhece a história dessa cidade? Não. Então vou te contar em breves palavras. Há 100 anos atrás,
passou um homem aqui, e ele tinha uma vida tão santa, tão irrepreensível, que quando ele, em pouco tempo, começou a pregar dentro dessa cidade, todas as pessoas se converteram. A partir desse momento, os bares foram fechados, as danceterias não tiveram mais, e hoje, se você procurar igreja, você vai encontrar em cada setor, em cada bairro. Então me explica quem que é esse homem? Ele é chamado John Wesley. Sabe o que significa isso? Quando nós procuramos ter uma vida separada, uma vida santa, você não mudará somente o seu viver, mas as pessoas que estão à sua volta vão ser refletidas com a santidade de Deus na sua casa, na sua vida, e as pessoas vão querer mudar, porque vão ver Deus na sua vida. Isso é santidade revelada na palavra de Deus. É muito forte isso, irmãos. Irmãos, temos que ser santo para comprar, temos que ser santo para pagar, temos que ser santo para amar, temos que ser santo para perdoar, temos que ser santo para entender, temos que ser santo para compreender, temos que ser santo para humilhar, temos que ser santo até no momento da honra, santo no olhar, santo no falar, santo no pisar, santo no palpar, santo em casa, santo na empresa, santo na faculdade, santo na igreja, santo no ministério, santo na família, santo no casamento. Santo no relacionamento, santo como membro, santo como pastor, santo como diácono, santo como presbítero, santo como evangelista, santo como auxiliar. Aí nós vamos entender o que é a santidade de Deus na nossa vida. Santo no momento íntimo, santo quando alguém nos repreende, quando chama a nossa atenção, santo em tudo. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Segundo Samuel, capítulo 22 e verso 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos. Meu Deus, Ele é o escudo de todos o que nele confia. Meus irmãos, vamos a partir de hoje fazer um compromisso mais sério com Deus. Vamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, deixando todo embaraço. Santo no trânsito. Será que somos santos no trânsito? Aleluias. Santos no celular, santos no Facebook, no Instagram, santo no nosso e-mail, santo no notebook, santo no banheiro, santo no quarto, santo na cozinha, santo na sala. É santo para todo lado. É santo para todo lado. Aramanda sufre assai. Uierabácia. Meu corpo está todo arrepiado. A presença de Deus está aqui neste lugar.
Ele te trouxe aqui nesta manhã porque Ele te quer santo, Ele te quer separado, Ele te quer purificado, Ele te quer redimido, Ele te quer perdoado, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e nós somos filhos dEle, porque somos santos. Você pode nessa manhã abrir a tua boca e adorar a Ele porque você é santo. Você pode abrir a sua boca e glorificar a Ele porque Ele é santo. Deus está refletindo a santidade dEle na minha vida, na sua vida, na sua casa, na nossa família, porque Ele é santo. Aleluia. Feche os olhos, por favor. Senhor, nesta manhã eu te louvo, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida, Senhor, de cada um que está aqui nesta manhã. Que o Senhor venha, Pai, nos redimir, nos purificar, nos santificar na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Como o Senhor disse para Abraão, no capítulo 17: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Que viemos estar na sua presença, mas andando contigo, Pai, aprendendo contigo, amando contigo. Que nós viemos sair daqui dessa manhã, Pai, com uma visão diferente da tua santidade, porque nós podemos contemplar a nossa impureza, a nossa fragilidade, os nossos delitos e pecados, mas o Senhor é tão santo, que o Senhor nos santifica na tua verdade, na tua palavra. Meu Deus, estamos diante de ti, ó Pai, para clamar a ti, porque a nossa família, a nossa casa, a nossa vida precisa ser urgentemente da tua santidade. Muito obrigado, Senhor. Pode louvar ao Senhor. E eu volto aqui à palavra, quem é de direito. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.